Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Heloísa e hoje eu estarei falando sobre o intestino delgado e as estruturas associadas. Como a gente já ouviu falar, né, o intestino delgado ele vai ser aí o maior órgão que vai compor o sistema digestório e as estruturas associadas que nós vamos falar aqui hoje, né, a gente vai ter o pâncreas, porque o intestino delgado aí ele precisa deste para poder fazer aí a sua função de absorção, né, precisa aí do suco pancreático e também vai precisar da bile, né, que está aqui presente também, da vesícula biliar e do fígado. Como eu já havia falado, né, é aqui no intestino delgado, né, que a gente vai ter a absorção dos nutrientes para dentro do nosso corpo. Então, é o momento que o alimento realmente vai entrar aí para dentro do nosso corpo, né, ele vai ser aproveitado, né. E essa função, né, ela não pode ser realizada, como eu já havia dito, né, sem o fígado, sem o pâncreas, né, que vai ter as enzimas digestórias do pâncreas, o fígado, a bile, como a gente já havia falado antes, né, eles são os órgãos acessórios que também vão ser considerados importantes aqui nesse processo, né? Então, como eu já havia falado, o intestino delgado é o maior órgão do sistema digestório, né? E dentre os caminhos aí dele, sinuosos, assim, tipo curvas, né? A gente vai ter aí a absorção de nutrientes, né? Aqui a gente vai ter ele dividido em três partes, né? Essas três partes, elas são o duodeno, que vai ser a maior parte aí, como está mostrando na imagem, né? A menor parte é o duodeno. O jejuno, e o ilho, né? E o duodeno, como eu já havia falado, ele vai ter aí 12 dedos de comprimento, vai ser o menor, né? A menor parte aí do intestino delgado. Ele vai encurvar aí ao redor da cabeça do pâncreas. E além dele ser a menor parte aí do intestino delgado, ele vai ser o que mais possui funções, características importantes, né? Mesmo ele sendo curto. A gente vai ter o jejum, né, que vai ser, dá pra gente notar a diferença de tamanho, o jejum ele vai ter de 2,5 metros aproximadamente de comprimento, né, e ele vai se estender aí do duodeno até o ilho, né, que é a última parte, que vai ter aí aproximadamente 3,6 metros de comprimento e vai se unir ao intestino grosso, né, que vai dar aí continuidade aqui, né, ao processo digestório, né? Então a gente pode ver aqui na imagem o início, o duodeno, a gente tem aqui o jejum, que é a parte maior que o duodeno, que pode ter de 2,5 metros. Aí e o ilho que vai se unir aqui, né, por fim, também é uma parte bastante grande, mas ele vai se unir aqui ao intestino grosso. Como aí o intestino delgado ele é responsável aí por absorver esses nutrientes, além dele ter esse longo comprimento que contribui para isso, por dentro dele aí das paredes a gente vai ter aí uma modificação, né? Vai ter três modificações aí diferentes que a gente vai estar falando agora. Então, ele sendo adaptado aí já para absorção de nutrientes, né? Ele vai ter aí as pregas circulares, né? Que elas têm aproximadamente 1 centímetro de altura e elas forçam, né, o quimo a girar dentro do lúmen e vai diminuir a velocidade de seu movimento e vai dar mais tempo ali para aquele local que é chamado de urna, né, absorver os nutrientes. A gente também pode ter as vilosidades, que vão ser aí projeções da mucosa em forma de dedos, né, que é bom relacionar assim para a gente lembrar. Elas vão ter cerca de 1 milímetro aí de altura, então a gente vê a discrepância de tamanho, que elas já vão ser menores. E elas vão ter aí uma superfície mais macia, né, e vão ajudar aí também na absorção. E vamos ter as microvilosidades, né, que são diminutas projeções da membrana plasmática, e elas também vão ser aí das células absortivas e vão ajudar aí nessa absorção. E elas também são chamadas de borda em escova, né, pelo formato que elas trazem aí. É muito comum a gente lembrar aí das aulas de citologia, que a gente estuda muito isso na parte de membrana plasmática. E essas membranas aí das microvilosidades, elas vão ter uma enzima, né, muito interessante isso, que vão ser chamadas de enzimas de bordas de escova, que vão estar aí contribuindo, né, para o restinho aí dessa digestão. Aí aqui nas imagens, né, a gente pode observar a parede aqui do intestino, né? Aí a gente tem aqui um exemplo das vilosidades, né, em forma de dedo, né? E aqui das microvilosidades em forma de escova.
E é válido lembrar também que esses diferentes tipos de células epiteliais, né, elas vão se originar a partir de células-tronco. Elas vão se diferenciar e originar esses diferentes tipos. Agora nós vamos falar aí de um dos órgãos acessórios aí que vão ajudar aí o sistema delgado, o intestino delgado, né, que é o fígado. E aí a gente já sabe, né, como a gente vê aí na maioria das imagens, o fígado ele vai ter coloração avermelhada, ele é cheio de sangue e ele aí pode ser dividido em 4 lobos, né? A gente vai ter o lobo direito, o lobo esquerdo, o lobo quadrado e o lobo caudal, né? Aí dá pra gente observar isso tudo aqui nessa imagem, na anatomia do fígado. Tá bem bacana esse esquema, né? Dá pra gente observar bem. E aqui, né, o fígado vai ter uma função digestória, que ele vai estar aí trabalhando junto com a bile, né? E a bile, ela vai ter a função aí de quebrar essas gorduras, né? Assim como o detergente faz quando a gente está lavando a louça, diminuindo o tamanho dessas gorduras, o que vai fazer com que elas fiquem mais fáceis aí para as enzimas digestórias digerirem elas. A vesícula biliar, né, também que vai estar aí abaixo do fígado, e a gente pode ver que o papel da vesícula biliar vai ser aí armazenar a bile, né, que está aqui também demonstrada na foto. E aqui na imagem também mostra muito bonitinho a pedra na vesícula, né, que é aí dada pelo acúmulo de colesterol aí dentro da vesícula biliar. Agora nós falaremos aí, né, da composição da bile, né, que é uma solução alcalina. Ela pode ter coloração verde, amarelada, esverdeada, amarelada, né, e ela contém sais biliares, pigmentos biliares, colesterol, triglicerídeos, fosfolipídios, né, e diversos outros. E destes, apenas os sais biliares e os fosfolipídios, né, eles vão ajudar no processo digestório. Um dos órgãos acessórios aí também no sistema digestório, aí que vai trabalhar juntamente com o intestino delgado, vai ser o pâncreas, né? Ele é um órgão digestório acessório que vai ser importante aí nessa digestão, porque ele vai produzir a enzima que degrada qualquer tipo de alimento, né? Degrada todas as categorias de alimento e elas são liberadas no duodeno. Isso vai facilitar aí o processo digestório, né? Muito importante. Aqui nós temos a imagem do pâncreas, né? E esse alto pH aí, pH do líquido pancreático, né? Ele vai ajudar a neutralizar o quimoácido, que vai entrar no duodeno e proporcionar um ambiente ideal, né? Para as atividades das enzimas intestinais e as pancreáticas também. E por fim, né, eu trouxe um videozinho aqui, né, sobre os processos digestórios, né, que eles vão ocorrer no intestino delgado, né. Esses processos digestórios que a gente conversou por aqui, né, o alimento ele vai chegar ao intestino delgado, irreconhecível já, porque ele já vai ter passado pelo estômago e tal, mas ele está longe de ser digerido quimicamente. Ali vão acontecer muitos processos, né, os carboidratos, as proteínas, elas estão parcialmente degradadas, elas estão totalmente degradadas. Mas é nesse período ali que vai ocorrer essa degradação de gordura, né? Como a gente já havia falado lá em cima, da degradação de colesterol e dentre outras coisas, né? E esse processo de digestão do alimento, ele é acelerado durante a jornada ali do quimo, né? Que não é uma jornada reta, ela é uma jornada tortinha, né? Então, vai acelerar e ela vai ocorrer de 3 a 6 horas ao longo do intestino delgado, sendo que esse órgão, né, ele vai absorver grande parte de água e praticamente todos os nutrientes, né? E depois disso, ele vai ser encaminhado lá pro intestino grosso. E aqui no intestino delgado, a gente não vai ter a participação na defecação. Isso aí vai acontecer depois que o alimento passar lá pro intestino grosso e tudo mais. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.